Olá, vamos trabalhar hoje o conjunto dos números racionais e irracionais. Lembrando que nos anos anteriores nós já trabalhamos números naturais e números inteiros. Agora nós vamos para os racionais e irracionais. Primeiro nós vamos entender o que é, cada número, o conceito. Os números racionais são todos os números que podemos expressar, ser expressos em forma de fração. Os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. E o total de números, ele tem um valor, ele é limitado, os algarismos que formam os números irracionais. Aí vamos aqui aos exemplos. Aqui nós temos os números racionais. Ele é formado pelos números inteiros e os números decimais. Os números inteiros são os positivos, tá aqui um exemplo, o zero e os números negativos, que a gente conhece pelo sinal de menos. E os números decimais, nós temos os decimais exatos, que é 0, nós temos o exemplo aqui de 0,2, 0,34. E os decimais periódicos, ou seja, periódico é porque tem um período que se repete. No caso aqui eu tenho 0,7. Esse tracinho aqui em cima indica que é uma dízima periódica, ou seja, esse 7 é quem está se repetindo. E aqui eu tenho 0,894. Esse traço indica que esses três algarismos eles estão se repetindo. Aí coloca a reticência. Às vezes a gente faz uma divisão e não é uma divisão exata. E fica sempre um número se repetindo. Então é chamado de dízima periódica. Então aqui, voltando, os números racionais é formado pelos números inteiros e os números decimais. Aqui nós temos os números inteiros, que são positivo e negativo, e o zero. E temos os números decimais exatos, que você divide e tem um fim, o resultado da divisão. E os decimais periódicos. Então, aqui esses são os números racionais. Agora, o exemplo de números irracionais. Números irracionais, como eu já falei, é todo número que não pode ser, que ele não é racional, ele não pode ser escrito na forma de fração. Ele é um decimal não periódico. Aí aqui nós temos o exemplo, raiz quadrada de 2. Observe que quando a gente calcula a raiz quadrada de 2, um monte de número que se repete depois da vírgula. Só que não tem um número sempre se repetindo. Como, por exemplo, se fosse 41, 41, 41, 41, seria uma dízima periódica. Aqui, como não se repetem os números, numa sequência, então é chamado de não periódico. Aqui nós temos raiz de 5 mais 2. A raiz de 5 somado com o algarismo 2, nós vamos ter esse resultado. Então, é um número decimal que não tem fim, que ele tem uma reticência aqui, e não tem número se repetindo, não tem um período. E aqui nós temos o número π, uma letra grega, que o valor dele também, são vários números depois da vírgula, e ele é infinito. Agora, como calcular o número π? Nós temos uma circunferência. Diante do estudo dos matemáticos, eles descobriram o valor do π da seguinte forma. Em uma circunferência, o C, que representa o comprimento da circunferência, ou é chamado de perímetro da circunferência. E o D, o diâmetro da circunferência, é essa distância, de uma borda da circunferência à outra. É chamada de diâmetro. Então, quando eles pegaram o comprimento da circunferência e dividiram pelo diâmetro, eles encontraram um valor aproximado, 3,14. Aí você viu lá no slide anterior, que depois do 3 é 14 e um monte de número. Então, eles arredondaram e deixaram em 3,14. Então, o valor de π, essa letra grega, ela tem o valor de 3,14. E foi descoberto dessa forma. Então, tudo que é redondo, que tem um formato redondo, um copo, uma bacia, um cesto que seja redondo, se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, você sempre vai encontrar esse valor 3,14. Ok? Aqui, o conjunto dos números reais. Então, vamos lá. Todos os conjuntos que nós estudamos no ensino fundamental 2.
Números reais. É formado por quem? Pelos números naturais, que está dentro dos números inteiros, que são os positivos e os negativos, e todos os números naturais inteiros está dentro dos racionais, ou seja, são racionais. E fora nós temos os números irracionais. Então, quando junta todos esses conjuntos, forma o conjunto dos números reais. Os números reais, o conjunto é representado pela letra R, os naturais representado pela letra N, os números inteiros é representado pela letra Z, como nós já vimos, né? Que não é representado por letra I de inteiros, para não confundir com os irracionais. E em homenagem, né, ao matemático, né, da época, que era um matemático alemão, e o nome de matemático em alemão era o nome do matemático, né, que agora eu esqueci o nomezinho, como é que se lê em alemão. Então, é representado pela letra Z. Os números racionais é representado pela letra Q e não R. Por quê? Para não confundir com os reais. Q de quociente. E os irracionais representados pela letra I. Então, esse aqui são todos os conjuntos que a gente encerra o estudo de conjunto aqui no 9º ano. Quando vocês estiverem no 2º ano, no ensino médio, aí vocês vão estudar um outro tipo de conjunto chamado de números complexos. Tá certo? Agora é com vocês, né? Diante disso aqui, vai umas questões que vocês vão acessar e responder e enviar para mim fazer a correção e ver o que vocês entenderam. Então, bons estudos, qualquer dúvida é só me procurar.